Não comece este dia sem fazer esta oração de proteção e vitória. Antes de abrir os olhos para as tarefas, antes de correr para as preocupações, venha comigo abrir o coração para aquilo que é maior do que nossos planos, a presença do Pai. Respire, coloque diante do Senhor tudo o que você traz hoje, os medos, as expectativas, as decisões pequenas e grandes, e permita que este momento seja um ponto de consagração. Se esta oração tocar o seu coração, escreva amém nos comentários. Deixe esse amém ser um eco que nos une agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me aproximo. Pai amado, Santo Deus, Jesus, nosso Redentor, Espírito Consolador, nós te invocamos. Consagramos este novo dia em tuas mãos. Entregamos ao teu governo cada caminho que iremos percorrer, cada palavra que há de sair de nossa boca, cada decisão que teremos que tomar. Senhor, achamos abrigo em ti, desde o primeiro pensamento até o último compromisso. Que o teu nome seja o padrão que guia nossos passos. Não trazemos promessas, trazemos um coração disposto. Não trazemos fé perfeita, trazemos fé que busca e confia. Nós te pedimos, sela este dia com a tua paz e com a tua direção. Senhor, começo confiando a ti minhas fraquezas e minhas falhas. Confesso que nem sempre acordo com coragem suficiente, que há dúvidas que se infiltram antes mesmo de o dia começar. Reconheço minha limitação e peço, purifica meus pensamentos, renova minha mente. Tira de mim, Senhor, tudo o que paralisa, a ansiedade que sufoca, a culpa que corrói, o medo que impede de agir. Eu entrego-te as imagens que me despertaram durante a noite, as palavras que me acordaram o coração e as lembranças que insistem em voltar. Toma, Senhor, e transforma. Que o toque do Espírito seja como o óleo que unge, suave e profundo, e que purifique onde há mágoa, clareie onde há confusão, e aqueça onde há frieza. Diga comigo, ainda que em silêncio, eu entrego. Repita em seu coração, eu confio. Permita que essas frases se tornem um ritmo. Eu entrego, eu confio, eu creio. Não como palavras vazias, mas como compromisso de levar diante de Deus aquilo que não sabemos carregar sozinhos. Senhor, renova a minha fé hoje. Não a fé de enfeite, mas a fé que me move a agir com integridade e com amor. Ensina-me a esperar quando o silêncio persiste. Dá-me esperança quando a estrada parece longa. Molda meu desejo por resultados rápidos em paciência ativa, em serviço fiel, em constante dependência de ti. Eu peço, Senhor, por renovação de coração. Porque o coração cansado perde o brilho, e quem vive sem brilho se perde nas pressas do mundo. Procurar tua face é encontrar refrigério. Toca, Senhor, no lugar onde eu escondo a vergonha. Cura o que foi ferido por palavras alheias. Traz consolação aos lugares onde a esperança murchou. Eu sei que cura muitas vezes vem no tempo que o Senhor escolhe, e por isso eu peço com humildade. Ajuda-me a não desistir no processo. Dá-me perseverança para permanecer como semente que descansa na terra, sabendo que toda estação tem seu propósito. Eu confio, Senhor, mesmo quando não vejo. Eu entrego, Senhor, mesmo quando dói. Eu creio, Senhor, mesmo quando o amanhã parece incerto. Protege, ó Deus, os nossos passos. Protege os caminhos que vamos trilhar hoje. No trajeto entre casa e trabalho, entre consulta e retorno, entre uma conversa e outra. Envolve-nos com anjos guardiões, se assim tu quiseres enviar. Pedimos que haja um resguardo visível e invisível, que as armadilhas que tentam nos desviar sejam desfeitas, que as palavras mal lançadas percam seu poder, que os pensamentos que paralisam sejam libertos pelo teu Espírito. Senhor, declaramos que desejamos andar sob a tua sombra, que nenhuma semente de violência, nenhuma intenção maligna encontre lugar neste dia. Nós rejeitamos, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de ti: confusão, engano, ódio
e pedimos proteção clara e serena. Protege, Senhor, a nossa mente. Livra-nos do tumulto que gera ansiedade e da pressa que apaga o essencial. Ajuda-nos a pensar com clareza, a discernir o que é urgente do que é importante. Dá-nos paciência para ouvir, humildade para aprender e coragem para falar a verdade com amor. Guarda nosso coração contra as acusações que nascem da comparação e contra as vozes que nos dizem que não somos suficientes. Reafirma em nós a certeza de que Tu nos vês, nos conheces e nos amas. Que essa convicção seja um escudo contra a crítica que destrói. Protege o nosso corpo. Senhor, preserva nossa saúde nas pequenas coisas do dia. No alimento, no deslocamento, no sono que resta da noite anterior. Seja Tu o médico de nossas fraquezas. Não pedimos promessas automáticas, mas pedimos Tua misericórdia e Tua mão sobre nós. Pedimos discernimento para cuidar do que nos foi confiado. Abençoa, Senhor, aqueles que lidam com dores e limitações. Dá-lhes conforto e direção para as decisões médicas e para os cuidados necessários. Protege nossa família. Senhor, colocamos diante de Ti nossos lares, nosso cônjuge, nossos filhos, pais, irmãos e parentes. Cobre-os com a Tua paz. Sustenta os lares que enfrentam conflitos, dá sabedoria aos pais que se sentem sobrecarregados, guarda as crianças nas escolas e brincadeiras, consola os corações que esperam por reconciliações. Senhor, muitas vezes as feridas familiares são antigas e os ressentimentos enraizados. Dá-nos graça para começar a cicatrizar essas dores hoje. Ensina-nos a perdoar e, ao pedir perdão, que possamos fazê-lo com sinceridade e humildade. Que a reconciliação comece onde houver possibilidade e que a Tua presença seja a ponte onde falta diálogo. Intercedemos, Pai, pelos que estão no trabalho, pelos que saem de casa cedo e retornam tarde, pelos que enfrentam pressões injustas, pelos que sofrem por falta de emprego, pelos que se sentem invisíveis. Dá-lhes, Senhor, oportunidades justas, clareza nas decisões e paz para enfrentar chefias difíceis. Abençoa o trabalho das mãos e da mente, que cada ocupação possa ser um campo de testemunho, onde a integridade brilhe e onde a honestidade seja valorizada. Para os desempregados, pedimos provisão e portas abertas. Para os que trabalham em ambientes hostis, pedimos proteção e sabedoria para manter a fé no meio da adversidade. Estou falando agora também por aqueles que lidam com perda de propósito. Senhor, reacende a chama no coração dos que estão desanimados. Dá direção aos que sentem que perderam o rumo. Que o trabalho seja mais que um salário. Que seja vocação, modo de servir e de testemunhar. E quando não for possível transformar o ambiente, Senhor, dá-nos a graça de saber quando sair e quando permanecer. Dá-nos sinais claros e corações conformados com a Tua vontade. Intercedo por aqueles que estão doentes, não para prometer cura imediata, mas para pedir Tua misericórdia, conforto e sabedoria. Senhor, visita os que lutam contra enfermidades físicas e mentais. Traz alívio à dor. Guia os médicos e profissionais de saúde com sabedoria. Concede discernimento nas decisões de tratamento. Para os que se sentem só na enfermidade, envia pessoas que tragam companhia, que ofereçam cuidado prático e oração constante. Senhor, que a Tua presença seja maior que o medo, que a esperança floresça mesmo em meio à fraqueza, e que, onde não houver cura pelo corpo, haja cura pela alma e certeza do Teu amor constante. Pai, intercedo também pelos que se afastaram da fé, pelos que deixaram o caminho por causa de feridas, de decepções ou por perguntas sem resposta. Tu conheces cada história. Senhor, vai ao encontro deles com ternura, com paciência e com um convite que não envergonhe nem condene. Remove a poeira do desencanto
e acende novamente a curiosidade por teu rosto. Usa pessoas humildes e amorosas para ser ponte até esses corações. Que não falte respeito pelo tempo de cada um, mas que nunca falte oração pelos que se perderam. Senhor, lembro também dos que foram feridos por outros, pais que magoaram filhos, amigos que traíram confiança, comunidades que rejeitaram. Traz cura para essas feridas. Dá-nos, Senhor, a coragem para reconhecer o erro, a sensibilidade para pedir perdão e a força para perdoar quando o perdão é exigente. Não escondemos da Ti o peso que muitos carregam. Pedimos que Tu o leves, transformando cicatrizes em testemunhos de graça. Ensina-nos a ser artesãos de reconciliação no lugar em que somos chamados a agir. Digo e repito, eu confio, eu entrego, eu creio. Que essas palavras sejam como cordas que nos ancoram quando o dia quiser nos arrastar. Senhor, prepara não apenas nosso exterior, mas o nosso interior. Que a alegria do Teu Espírito seja o motor, e não a simples saída de um problema. Dá-nos forças para enfrentar pequenas derrotas sem nos desesperarmos, e para celebrar pequenas vitórias sem orgulho. Molda nosso caráter para que a vitória que buscamos seja, primeiramente, vitória sobre nós mesmos, sobre a ira, a inveja, o ego, e só então uma vitória visível em nossas circunstâncias. Peço-te, Senhor, uma proteção específica contra as palavras que machucam. Palavras têm poder. Elas constroem ou destroem. Guarda-nos para que nossas palavras edificam. Guarda os que nos ouvem para que não sejam feridos desnecessariamente. Quando alguém lançar maldade, dá-nos a sabedoria para responder com calma e a gratidão para aprender com a correção quando ela for justa. E quando nós mesmos tivermos dito palavras erradas, dá-nos coragem para reparar, para pedir perdão e para ajustar caminhos. Ó Deus, lembro também dos que trabalham na linha da frente. Profissionais de saúde, paramédicos, policiais, professores, trabalhadores das lojas e transportes. Abençoa suas mãos cansadas, suas decisões apressadas, os corações que muitas vezes devem carregar o peso dos outros. Dá-lhes proteção física, claridade mental e descanso verdadeiro quando puderem. Que suas famílias sejam cobertas por paz enquanto eles cumprem seus deveres. Senhor, sei que há entre nós pais solos, pessoas que se levantam cedo e deitam tarde, que sustentam lares sem descanso. Senhor, olha de forma especial para eles. Dá provisão, dá abraços onde a solidão pesa, manda ajuda em formas práticas. Que a comunidade de fé se torne uma extensão das tuas mãos, oferecendo apoio concreto e oração constante. Mostra-nos, Senhor, onde e como socorrer. Abre nossos olhos para não passar de largo sem notar. Intercedo pelos idosos, aqueles que carregam a sabedoria dos anos e, muitas vezes, o peso da fragilidade. Dá-lhes dignidade, cuidados capazes e corações que os valorizem. Que sua velhice seja celebrada e não ignorada. Para os que vivem longe da família, envia companheiros. Para os que sofrem com doenças que corroem a memória, dá momentos de lucidez e paz. Neste momento, também me lembro dos que partiram, daqueles cuja ausência dói como uma casa pela metade. Senhor, nós os entregamos a Ti. Consola os corações que choram, abraça as lembranças com ternura e dá certeza de que, mesmo na despedida, Tu és presente. Não pedimos sobreposição de promessas, mas pedimos consolo real, uma esperança que suporte a saudade. Enquanto oro por tantos nomes e rostos, te peço, Senhor, clareza para saber onde agir hoje. Mostra-me, Senhor, uma porta para servir. Aponta um olhar para alcançar. Dá ouvidos para ouvir aqueles que precisam ser ouvidos. Dá palavras para confortar os que foram feridos. Não permita que nossa oração fique apenas no sentimento, mas que ela nos mova para a compaixão prática. Há muito a pedir ainda, Senhor.
Existem vozes quebradas que clamam por restauro, decisões que precisam de luz, laços que anseiam por cura. Eu coloco tudo diante de ti, e por agora peço que continues a guiar nossos pensamentos enquanto eu me aprofundo em intercessão. Que o Espírito, que conhece as nossas fraquezas, ministre auxílio onde as palavras falham. Senhor, ao prosseguir, nos ajude a permanecer atentos. Qual é a preocupação que te acordou hoje? Que imagem insiste no seu peito? Traga-a à luz. Ofereça-a ao Senhor. Diga dentro de você: Senhor, eu confio esta preocupação a ti agora, e deixe que essa entrega seja real, visível no modo como você encara o restante do dia. Ainda que os detalhes pareçam muitos, que a certeza do cuidado divino seja maior. Eu continuo, Senhor, pedindo proteção para os relacionamentos trazidos em meu coração agora. Há casais que atravessam tempestades. Dá-lhes diálogo, humildade e vontade de procurar ajuda mútua. Há filhos que se afastaram. Toca seus corações. Há amigos que se feriram. Ensina-nos tarefas de reconciliação. Onde há silêncio frio, envia uma palavra. A palavra certa, no tempo certo, que possa descongelar o ressentimento. Enquanto eu me aprofundo nesta corrente de oração, peço também uma proteção espiritual que seja sutil e firme. Guarda-nos dos pensamentos repetitivos que insistem na crítica. Protege-nos dos enganos que seduzem com facilidade. Fecha portas para tudo aquilo que rouba nossa comunhão contigo. Que possamos perceber quando algo tenta nos afastar e, com humildade, voltar ao centro, o teu carinho. Rejeitamos tudo que se opõe à tua vontade e pedimos que o sangue de Jesus cubra nossas intenções, nossas escolhas e nossas palavras. Neste ponto, eu convido você a manter este espírito de entrega enquanto continuo a clamar: Senhor, derrama teu espírito sobre este dia. Guia-nos pelos passos que ainda virão. Abre portas que ainda estão fechadas. Prepara respostas para perguntas que ainda nem foram feitas. Protege as pessoas que ainda não pensamos. Nós não vemos tudo, mas confiamos que tu vês. Nós não entendemos todos os caminhos, mas entregamos os passos. Peço que guarde este suspiro no coração enquanto prossigo a interceder por áreas mais específicas. Peço que guarde este suspiro no coração enquanto prossigo a interceder por áreas mais específicas. Senhor, venho agora colocar diante de ti aqueles rostos que carregam fardos que nós, às vezes, nem conhecemos. Os vizinhos que cruzamos apressados e que escondem lágrimas. O colega que sorri e por dentro vive com a angústia. A pessoa na fila do caixa que sustenta mais de uma família. Tu as conheces pelo nome. Senhor, toca cada vida com o teu cuidado prático. Abre portas de provisão. Envia mãos que ajudem e dá decisões sábias aos que governam o destino de outros. Dá coragem a quem precisa falar e paciência a quem espera ouvir uma palavra amiga. Senhor, eu te confesso as minhas limitações ao olhar para tanta necessidade. Às vezes me sinto impotente diante da dor alheia. Dá-me, Senhor, sensibilidade para não minimizar o sofrimento e sabedoria para oferecer ajuda que realmente edifique. Molda-nos para ser comunidade que age, não apenas que se comove. Que a fé se traduza em gestos, uma visita, um telefonema, um alimento na mesa, uma oração contínua. Ensina-nos a ver além da aparência, a notar aqueles que a pressa faz invisíveis. Pai, eu apresento agora os jovens, aqueles cujos dias são marcados por incertezas e pressões. Senhor, dá-lhes coragem para serem autênticos, dá-lhes espaço para errar e aprender. Acompanha suas escolhas. Protege-os das vozes que prometem atalhos fáceis e dos relacionamentos que os empurram para longe de valores saudáveis. Planta em seus corações a convicção de que a vida tem sentido, mesmo quando o futuro parece incerto. Sustenta os que sonham com educação, emprego e estabilidade.
Dá recursos e portas que se abram em tempo oportuno. Eu peço por aqueles que lidam com dependências, seja de substâncias, seja de comportamentos que aprisionam. Senhor, sabemos que a liberdade verdadeira é dom teu. Vem com misericórdia, Senhor, onde houver vergonha e ciclos viciosos. Dá a profissionais capazes, redes de apoio e renovo espiritual que fortaleça a vontade de viver de forma íntegra. Não prometemos milagres nos padrões humanos, mas pedimos tua ajuda perseverante que acompanha cada passo de recuperação. Senhor, coloco também diante de ti quem vive sob a sombra da ansiedade e da depressão. Tu conheces a profundidade do coração humano. Envolve estes irmãos e irmãs com compaixão. Concede tratamentos adequados quando necessário. Aproxima pessoas que possam caminhar ao lado sem julgamento. Dá clareza aos que se sentem confusos. Traz luz onde a escuridão tenta dominar. Pai, que estes não se sintam sozinhos. Que em cada ligação atendida e cada visita feita haja o teu abraço invisível. Abençoa, Senhor, aqueles que estão envolvidos em processos de justiça, que aguardam sentenças, que lutam por direitos, que buscam restabelecimento. Concede discernimento aos que decidem, paciência aos que esperam e coragem para os que precisam enfrentar sistemas. Que a verdade prevaleça com misericórdia e que a restauração, quando possível, seja feita com justiça e com o cuidado que dignifica o ser humano. Pai amado, oro pelos lares que hoje vivem tensões por causa da economia, por famílias que se apertam no orçamento, por quem enfrenta contas que parecem não fechar, por pequenos comerciantes que lutam para manter suas portas abertas. Dá soluções criativas, abre canais de ajuda prática e desperta solidariedade nas comunidades. Ensina-nos, Senhor, a administrar com sabedoria o que nos é confiado, a valorizar o que sustenta um lar além do material. A presença, o diálogo, o afeto. Senhor, coloco diante de ti os que exercem autoridade em diversos níveis, líderes de empresas, gestores de instituições, responsáveis por políticas que afetam vidas. Dá-lhes discernimento, coração voltado para o bem comum e coragem para tomar decisões que priorizem dignidade humana. Quando a tentação do benefício próprio surgir, que a consciência aflore, lembrando-lhes a responsabilidade com os outros. Concede também renovação aos líderes espirituais, que encontrem descanso, sejam protegidos de abusos e conduzam com humildade e serviço. Eu te lembro, Senhor, dos missionários e trabalhadores que saem de suas casas para levar esperança onde a necessidade é grande. Sustenta-os, protege suas famílias, renova suas forças. Dá-lhes sabedoria cultural, graça para alianças locais e recursos para que o trabalho frutifique. Quando enfrentarem portas fechadas, limitações ou oposição, que encontrem em ti fonte de coragem para perseverar. Pai, peço por aqueles que estão em reabilitação, seja física, emocional ou espiritual, que cada sessão de terapia, cada visita médica, cada conversa sincera, seja instrumento de restauração. Dá firmeza aos que tentam mudar hábitos e traz redes de apoio que não os deixem cair de novo. Que a esperança seja um companheiro cotidiano e que as pequenas conquistas sejam celebradas. Senhor, oro pelos que lidam com perdas financeiras recentes, empresários que viram empreendimentos desabarem, profissionais que perderam contratos, trabalhadores em reestruturação. Dá alternativas, abre portas inesperadas e dá paz para suportar incertezas. Ensina a recomeçar com prudência e criatividade, a aprender com os erros e a confiar que tu podes redirecionar caminhos. Eu peço também pelos que enfrentam conflitos legais ou por quem busca reconciliação em propriedades, heranças e questões familiares. Toca os corações para que se busque justiça com misericórdia. Afasta o espírito de litígio alimentado por orgulho.
Dá sabedoria para os envolvidos reconhecerem onde o diálogo pode substituir o rancor. Que a vontade de paz seja maior que a vontade de vencer a qualquer custo. Senhor, volto o meu clamor para aqueles que sentem o frio do abandono. Homens e mulheres, em situação de rua, refugiados, migrantes que chegaram sem rede de apoio. Move o coração das comunidades para acolher. Inspira programas e iniciativas que ofereçam moradia temporária, acesso à saúde e oportunidades de reinserção. Desperta-nos para não fechar os olhos quando a compaixão nos chama. Pai, lembro das crianças que enfrentam vulnerabilidade, as que vivem em lares desestruturados, as que passam fome, as que não têm acesso à educação de qualidade. Protege-as, Senhor. Que elas encontrem figuras adultas estáveis que as guiem, que políticas públicas favoreçam seu desenvolvimento, que a sociedade se sensibilize e invista em seu futuro. Abençoa os responsáveis por sua guarda com paciência, recursos e amor. Senhor Santo, peço particularmente por casais que hoje atravessam desertos emocionais, por aqueles que se amam, mas perderam a comunicação, por aqueles que enfrentam traições, por quem suspira por reconciliação. Dá-lhes habilidades para ouvir sem julgar, coragem para buscar ajuda e compromisso para trabalhar a relação. Ensina a reconstruir a confiança com passos concretos e com sinceridade. E quando a separação for inevitável, acompanha as partes com cuidado e amparo, especialmente quando há crianças envolvidas. Pai de misericórdia, intercedo pelos profissionais de educação, professores e diretores que passam por sobrecarga, por coordenadores que tentam manter sonhos vivos diante de sistemas desgastados. Dá criatividade para ensinar, paciência para lidar com desafios diários e reconhecimento para o trabalho que muitas vezes é invisível. Que cada escola seja um espaço de crescimento humano e de formação para o cuidado mútuo. Senhor, coloco em tuas mãos os profissionais de saúde mental, terapeutas, psicólogos e psiquiatras, que suas mãos sejam instrumentos de cuidado e suas decisões guiadas por sabedoria. Abençoa equipes que atendem em situações de crise. Dá-lhes recursos e força para não sucumbir ao peso emocional que carregam. Eu peço também pelos que sofrem perseguições por sua fé ou pelas suas convicções. Protege-os, Senhor. Dá-lhes coragem e dons de sabedoria para testemunhar com prudência. Consola os que foram rejeitados por suas comunidades. Dá-lhes abrigo e sustento e faz com que a solidariedade de outros irmãos alcance seus corações. Que nunca falte uma rede que os sustente em tempos difíceis. Pai, volta o pensamento para os lares marcados pela violência. Senhor, quebra o ciclo de abuso. Protege as vítimas, especialmente as crianças e as mulheres que muitas vezes padecem em silêncio. Que haja serviços que acolham, políticas que protejam e interesses sociais que atuem de forma eficaz. Dá força a quem busca sair de uma situação de violência, mãos amigas que auxiliem a reconstruir uma nova vida. Senhor, lembro daqueles cujo ministério é ministrar àqueles que sofrem. Os voluntários que visitam hospitais, os que dedicam tempo em abrigos, os que dão aulas em comunidades carentes. Dá-lhes renovação de forças, proteção e recursos para continuarem. Que sua dedicação seja reconhecida e multiplicada. Pai, eu oro pelos artistas, pelos criadores de beleza e de sentido neste mundo. Abençoa suas inspirações, protege suas vulnerabilidades e dá coragem para expressar verdade sem temor. Que suas obras tragam esperança e questionamentos que promovam o bem. Dá também provisão prática, pois muitos vivem na incerteza financeira. Senhor, coloco diante de ti os encarcerados e os que trabalham no sistema prisional. Que haja justiça que vise restauração, programas de reabilitação e apoio às famílias que ficaram. Toca o coração daqueles que ministram nesse contexto com compaixão.
e abre caminhos para a reintegração social que ofereça novos rumos. Eu peço uma cobertura especial sobre as casas onde há pessoas que cuidam de parentes com doenças crônicas. Dá-lhes paciência infinita, saúde para cumprir as tarefas e rede de apoio quando a fadiga pesar. Sustenta-os emocionalmente e dá-lhes tempo para se reabastecerem, para que possam continuar sendo canais de cuidado. Senhor, lembro dos que aguardam diagnóstico médico, dos que viveram um resultado inconclusivo, dos que passam por exames dolorosos. Traz calma aos corações acelerados, dá clareza às decisões médicas e sabedoria às famílias. Que a esperança seja nutrida com razoabilidade e que o amor seja o que sustente esses momentos. Pai, ao interceder por tantas situações, percebo como muitas orações surgem das pequenas coisas do cotidiano. Senhor, abençoa as rotinas que sustentam a vida, os motoristas que nos levam, os que preparam alimentos, os que cuidam das nossas casas. Dá-lhes reconhecimento, remuneração justa e segurança para cumprir seu ofício. Senhor, concede também um olhar de cuidado para aqueles que se dedicam a cuidar de forma espiritual. Voluntários de oração, líderes de células, pais que ensinam fé em casa. Recompensa cada gesto de amor ofertado. Abençoa as comunidades que, mesmo com poucos recursos, se tornam braços estendidos para os necessitados. Enquanto eu clamo por esses rostos, Senhor, lembro que há histórias de espera que terminam em paz antes mesmo do milagre esperado. Lembro de pessoas que nos contaram que não receberam o que pediram, mas encontraram serenidade. Permite, Senhor, que essa paz venha também a nós. A paz que não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Tu estás presente. Esta paz transforma a queixa em louvor e o vazio em oportunidade de aprender. Quero narrar, Senhor, breves testemunhos que inspiram confiança em Ti. Lembro-me de uma mulher que, após anos de luta por emprego, encontrou uma oportunidade que não apenas trouxe sustento, mas lhe permitiu praticar dons que ela havia esquecido. Ela contou que durante o processo aprendeu a confiar e a rejeitar a ansiedade que tanto a corroía. Recordo também de um homem que buscou conciliação com um filho distante. O caminho foi lento, envolvendo cartas, telefonemas e gestos pequenos, mas a persistência regada à oração acabou por reaver laços que pareciam perdidos. Esses testemunhos não são promessas automáticas, Senhor, mas sinais de que Tu tendes a agir no compasso da história humana, conduzindo pequenas mudanças que, ao fim, se tornam grandes. Pai, dá-nos olhos para perceber a beleza do processo. Ensina-nos a ver crescimento onde antes só havia dor. A reconhecer que o tempo de formação produz caráter. Como o agricultor que semeia e não vigia a semente crescer segundo sua vontade, ajuda-nos a confiar no mistério do cultivo, que é também obra Tua. Que não nos falte paciência para esperar o fruto no seu tempo, nem agirmos de forma desesperada para apressá-lo. Eu Te peço também um coração aberto para a prática do perdão. Senhor, sabemos que perdoar é difícil. Às vezes parece injusto soltar alguém que nos feriu. Mas pedimos a graça que liberta o prisioneiro que carrega o rancor. Liberta-nos, Senhor. Dá-nos coragem para reconciliar quando é possível, e prudência quando o perdão exige distância para a proteção. Ensina-nos a perdoar como recebemos perdão, não esquecendo o passado, mas não permitindo que ele dite o nosso futuro. Pai, neste momento, entrego as nossas memórias coletivas de dor, as experiências de rejeição, as cinzas de sonhos queimados, as mágoas de infância. Toma essas memórias e transforma-as. Que a lembrança do que nos feriu não nos defina, mas sirva de matéria-prima para a compaixão quando encontrarmos outros feridos pelo caminho. Dá, Senhor, uma estética de cura em cada cicatriz, que ela conte uma história de superação e graça. Senhor, eu Te peço por cura interior para aqueles que carregam culpa. A culpa que corrói é pesada,
Dá alívio a quem busca reparação e mostra caminhos de restituição. Onde o pecado foi confessado, concede graça que possibilite recomeços. Onde não é possível desfazer erros, dá sabedoria para reconstruir e coragem para fazer o que for possível. Lembra-nos sempre que a misericórdia é maior que nossa falha. Eu clamo ainda, Senhor, por sabedoria prática, para os que vão decidir contratos, para quem assina papéis importantes hoje, para aqueles que conduzem processos jurídicos e médicos críticos. Que Tu estejas à frente das decisões, inspirando clareza, penas de justiça e misericórdia. Que os passos sejam guiados por discernimento e que as consequências atendam ao bem maior. Pai, peço por redescoberta de propósito para aqueles que se sentem vazios. Dá-lhes retomar sonhos esquecidos, restituir talentos abandonados, encontrar comunhão que lhe devolva sentido. Que o trabalho seja reorientado para servir, que a rotina se torne lugar de vocação e que no ato de contribuir exista reconhecimento e alegria. Enquanto continuo a orar, Senhor, protege nossas emoções diante das redes sociais e do mundo virtual. Que a comparação não roube a alegria. Que o tempo online seja usado com sabedoria. Que as notícias não se tornem fonte de medo incessante. Dá-nos limites saudáveis, discernimento para o que consumimos e coragem para desconectar quando necessário. Que a nossa vida real seja tão rica quanto a imagem que construímos. Senhor, neste momento quero olhar para a comunidade que nos cerca. Que nossas igrejas locais sejam um espaço de cura e não de julgamento. Que comunidades de fé sejam verdadeiras redes de apoio, onde os fracos encontram braços abertos. Dá líderes humildes, ouvintes atentos e iniciativas que respondam às necessidades práticas. Que a hospitalidade cristã seja a marca que nos distingue. Pai, peço também por reconciliações comunitárias, vizinhos que disputam, bairros em conflito, relações rompidas por orgulho. Dá coragem aos primeiros passos e que haja pessoas dispostas a mediar e a aproximar. Faz de nós agentes de paz onde há contendas. Senhor, peço proteção para os sonhos que germinam agora. Muitos têm ideias, projetos e desejos de mudar seu entorno. Guarda esses projetos do desânimo, da sabotagem e das circunstâncias adversas. Dá parceiros fiéis, financiamento justo e perseverança para trabalhar passo a passo. Que a esperança não seja apenas uma emoção, mas uma disciplina diária de caminhar com fé. Pai amado, eu retorno a Ti com um pedido por equilíbrio. Dá sabedoria para os que se dedicam ao trabalho e esqueceram de si mesmos. Para os que não conseguem dizer não e estão sobrecarregados. Para os que precisam aprender a descansar como parte do cuidado que Te agrada. Ensina-nos a valorizar o repouso, a redescobrir hobbies e a cuidar da saúde como templo do Espírito. Senhor, abençoe os que hoje conciliam múltiplas funções. Estudantes que trabalham, pais que estudam, profissionais que cuidam de idosos. Dá-lhes organização, discernimento de prioridades e momentos de reconexão consigo mesmos. Que não se sintam culpados por pequenos descansos. Que compreendam que a produtividade não é a medida do valor humano. Pai, oro por memória para os que envelhecem sem reconhecimento. Que a sociedade aprenda a honrar aqueles que acumularam experiência. Que programas comunitários envolvam os idosos, que haja espaços de convivência e que as histórias deles sejam ouvidas e preservadas. Senhor, peço por iniciativas de justiça restaurativa, que ambientes capazes de produzir reconciliação floresçam e que a punição venha acompanhada de processos de reabilitação eficientes. Dá sensibilidade às instituições para adotarem abordagens que reconstruam vidas e não que apenas excluam. Enquanto me aprofundo nesta oração, que o Espírito Santo continue a interceder por cada palavra que não sei pronunciar. Tu que sondas corações, conhece nossos anseios mais secretos. Sopra consolo onde não há palavras e sustenta a esperança
quando tudo parece vacilar. Eu repito com firme simplicidade: eu confio, eu entrego, eu creio. Que essas frases sejam o compasso que orienta nossa respiração durante o dia. Que elas nos lembrem de que não caminhamos sozinhos, mas sob a tua presença constante. Senhor, peço finalmente por uma vitória que seja humana e divina ao mesmo tempo. A vitória que não retira a dor, mas que transforma caráter. A vitória que não garante ausência de lutas, mas que assegura suporte e crescimento durante elas. Pedimos força para não desistir, sabedoria para aprender com os erros e humildade para reconhecer quando precisamos de ajuda. Que a vitória que nos concedes nos molde para servir com mais amor, generosidade e fidelidade. Pai, dá-nos olhos para enxergar oportunidades de servir ao longo do dia. Um momento para ouvir um amigo, uma atitude para quem precisa de um gesto, uma palavra para encorajar alguém na hora certa. Mostra-nos como ser instrumentos de paz e como repartir o pouco que temos com grande amor. Senhor, eu consagro novamente às tuas mãos as palavras que hão de sair de minha boca. Que falem verdade, que edifiquem e sirvam para abençoar. Consagro também meus pensamentos, que sejam guardados por ti e alinhados com a verdade e com a bondade. Que minhas decisões sejam tomadas com humildade e oração, e consagro minhas ações, que façam bem sem buscar reconhecimento, que iluminem e tragam alívio ao próximo. Pai, rende-se a ti o que somos, nossas dúvidas, nossos anseios, nossos planos. Entregamos o dia como oferta, não uma entrega resignada, mas uma entrega confiante de quem sabe que tu és Senhor sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Dá-nos segurança para agir, e paz para esperar, coragem para fazer o que for justo, e serenidade para aceitar o que não podemos mudar. Agora, Senhor, peço que derrames uma cobertura protetora sobre todos nós, que os caminhos físicos sejam vigiados, que as comunicações sejam claras, que os pensamentos sejam guardados da ansiedade e dos enganos. Que onde houver trevas nas relações, venha luz. Onde houver dor, venha cuidado. Onde houver confusão, venha clareza. Protege o nosso dia, desde sua primeira tarefa até o último suspiro noturno. Consola os que sofrem, dá refrigério aos cansados e renova a esperança nos corações abatidos. Senhor, em tudo isso, pedimos um fruto visível, que possamos ser mais pacientes, mais amorosos, mais sábios, que a presença do Teu Espírito gere fruto que permaneça, fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não pedimos que o fruto venha sem trabalho. Pedimos que a obra em nós seja real e contínua. Pai, agradecemos. Agradecemos pela proteção já concedida, mesmo quando não a percebemos. Agradecemos por pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas. Agradecemos pelo pão na mesa, pelo ar nos pulmões e pela capacidade de olhar para o outro. Louvamos-te pela fidelidade passada e pela promessa de caminhar conosco no presente. Senhor, termino esta oração com uma declaração de confiança. Que cada um aqui presente, em pensamento ou ouvido, sinta-se envolvido pela tua graça. Que tenhamos disposição para praticar o bem, paciência para esperar, coragem para perdoar e amor para sustentar o próximo. Que a paz, aquela que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Que a bênção do Pai, que nos criou e nos ama, do Filho, que nos redimiu e sustenta, e do Espírito Santo, que nos consola e conduz, descanse sobre cada um de nós hoje. Que a presença divina nos acompanhe nos pequenos trajetos e nas grandes decisões, dando-nos sinais de cuidado e confiança para continuarmos. Se esta oração tocou o seu coração e você deseja que outros também encontrem consolo e proteção hoje, compartilhe com alguém que precise ouvir esta palavra.
Inscreva-se no canal para mais orações que nos ajudem a viver cada dia sob a graça e a guarda do Senhor. Que a paz de Cristo esteja com você, agora e sempre. Amém.